Fala galera, tudo bem? Vamos voltando aí, falando sobre um pouco a unidade 4, tá? Impactos ambientais em recursos hídricos, impactos sobre as águas do planeta, como a gente está utilizando esse recurso, não é? A primeira coisa, deixa eu botar meu marca-texto aqui, que eu adoro eu adoro essas ferramentas dessa plataforma, muito legal. Então, a gente passa por um grave problema porque o uso desse recurso, como a população está muito grande, tá? Como a população do planeta ultrapassa aí 7 bilhões de pessoas, a gente precisa suprir essa necessidade de água para essas 7 bilhões de pessoas. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nem todo mundo tem o mesmo acesso à água, tá? Nem todo mundo, como por exemplo, como parte do continente africano, parte do continente asiático, né, parte aí do continente sul-americano, também não tem o mesmo acesso, não tem nenhum acesso à água, beleza? Principalmente em áreas desérticas, né, países com grande deserto nos seus territórios, continentes com grandes desertos no seu território, tem um acesso à água muito escasso, tá? Mas aquela galera que tem grande acesso à água exagera, desperdiça, como é o caso, por exemplo, do Brasil. Em situação geral, a gente desperdiça muita água, tá? E isso causa aí um desequilíbrio da sobrevivência dos ecossistemas. Por exemplo, em Maricá, a gente tem uma lagoa, a gente tem um complexo lagunar que tem rios e lagoas, e a gente polui esse complexo lagunar, que poderia vir até a ser um sistema de irrigação, se tivesse um tratamento, poderia vir a ser também uma fonte de acesso de água doce, né, mais qualitativo e, pois, claro, né, levar a galera a utilizar essa água. Bom, em termos gerais, tá, no mundo a gente vai ter essas porcentagens, a indústria utilizando a base de 70, aí no caso está invertido, tá? A agricultura utilizando 70%, a indústria 22% e o uso doméstico 8%, tá? As cores da legenda estão invertidas, beleza? Mas a agricultura utilizando 70% da água doce do mundo na irrigação, a indústria utilizando 22% e o consumo doméstico 8%, beleza? Então isso causa um desequilíbrio muito forte. Como eu disse para vocês, a água está mal distribuída. Por exemplo, na América do Sul nós temos 26% da água doce disponível e apenas 6% da população mundial. A Ásia tem 3% de reserva de água doce e 60% da população mundial. Tá? Esse é um grande exemplo de não democratização do acesso. Tá? Então cada país ele tem a autonomia, de utilizar essa água do jeito que quiser. O que acontece em relação à ONU, em relação à água, são recomendações, não são leis. Então assim, cada país acaba tendo aí uma autonomia mesmo na utilização dessa água, beleza? Então assim, o que acontece? Um exemplo disso, um exemplo dessa má gestão dos recursos hídricos é o Mar de Aral, beleza? No Cazaquistão, ok? Um dos maiores lagos do mundo teve seu volume reduzido em 66% em virtude da irrigação para sustentar as plantações de água doce, de algodão na região. Então, em 57 ele tinha essa área aqui de água doce, beleza? Ao longo do tempo ele foi passando, ele foi diminuindo de tamanho e hoje ele tem apenas esse volume aqui de água doce. Então toda essa área mais central dele aqui foi sendo perdida e hoje a gente tem apenas essas áreas aqui de água doce. Deixa eu circular para vocês terem uma noção, tá? Aqui, ó, essas áreas de água doce, beleza? Lembrando que sei lá, 70 anos atrás, 70 anos atrás mais ou menos, nós tínhamos todo esse volume de água. Hoje nós temos
papo de 8% apenas do volume de água no Mar de Aral. O mar é um lago, a galera chama ele de mar lá porque é por causa do tamanho que ele tinha lá antigamente, beleza? Outra coisa que a gente pode citar também é o caso de Israel, onde mais de 50% do território é composto por desertos, beleza? O que justifica a necessidade de um investimento considerável, tá, no combate à desertificação, beleza? A China é outro exemplo. Lá as águas do Rio Amarelo foram desviadas para as zonas industriais, levando a necessidade de controle de uso dela para os camponeses. Então, assim, agora, como eles tinham um projeto industrial lá, tem ainda, né, um dos grandes projetos industriais do mundo, a água ela foi desviada do campo para a indústria. Então, assim, a galera que está produzindo alimentos foi meio que largada de mão, beleza? Pelo contrário, assim, foi, ó, usa pouco que a indústria está usando lá, ok? A poluição hídrica, isso a gente vive em Maricá, tá? Isso a gente vê de perto. Tá, nessa imagem aqui a gente vê um grande índice de poluição, beleza? O lixo jogado diretamente nos rios, bem como o esgoto, beleza? Então, assim, isso compromete a qualidade da água, contamina a água, tá? Deixa de ser uma água potável, uma água para utilização para qualquer coisa, tanto para consumo humano direto, quanto para irrigação, qualquer outro tipo de projeto, beleza? E se torna muito caro, tá, financeiramente para reverter essa contaminação, beleza? O ciclo da água, claro que não vai dar conta de limpar isso, beleza? Então, como resultado, a gente vai ter aqui, deixa eu marcar para vocês, deixar marcadinho, que aí no vídeo, quando vocês reverem, vai estar marcadinho. Escolher a corzinha aqui, deixa eu escolher uma cor mais fashion, veja. Beleza? Destacamos como resultados, né? Falta de água limpa para o consumo humano, para a agricultura e para o funcionamento dos ecossistemas. Então, assim, a vida acaba nesse tipo de ambiente aqui, beleza? Que tinha de peixe ali, se tiver algum peixe, vai tá tipo peixe do Simpson, tá ligado? Com 8 olhos, assim. Se tiver, provavelmente não vai ter, tá ligado? A infiltração de água no solo é uma etapa importante nesse processo de purificação desse recurso. A terra, se ela tiver, na moral, tiver limpinha, ela funciona como uma esponja, como um filtro para essa água. Se esse solo estiver contaminado com qualquer elemento químico, beleza? Essa contaminação se dá no solo e piora quando essa água acumula ali no solo, beleza? Um exemplo desse processo são os lixões, tá? Onde a gente vai ter aqui aquela água que sai do lixo, chama de chorume, sacou? E esse chorume, ele sai dessas toneladas de lixo, tá? Entra, né? Fica retido no solo, beleza? Fica retido no solo, né? Onde está essa setinha aqui, beleza? Fica retido no solo. Quando vem a chuva, essa chuva bate nesse solo, leva esse chorume para o lençol freático. Então, assim, o problema não é só do lençol freático embaixo do lixão, é do lençol freático ao redor do lixão. Tipo, a gente tinha um lixão em Gramacho, em Caxias. Então, assim, toda a área em volta, todo o bairro de Gramacho não era só lixão, é um bairro de Caxias. Então, toda a área em volta, quando furava um poço, essa água vinha contaminada, tá? Pela chorume do lixão ali que pegava no lençol freático através da chuva, da infiltração de água ali, sacou? Isso também é um caso muito grave, causava inúmeras doenças para quem trabalhava, para quem catava lixo no lixão e para quem morava nas regiões ao entorno, beleza? O desmatamento, que é a retirada aí da camada vegetal dos solos, beleza? Muda a relação entre escoamento e infiltração. Como eu já disse para vocês lá na aula de erosão, né? Quando tem a raiz da planta, nessas áreas aqui que tem raiz, ó, deixa eu mostrar para vocês essa imagenzinha aqui. Nessas áreas que tem raiz, deixa eu botar na preta mesmo. Aumenta um pouquinho aqui.
Nessas áreas que tem raiz aqui, ó, a infiltração é um pouco melhor, tá? Mas nessa área aqui, ó, que tá descendo aqui, vocês estão vendo até uma acumulação de água aí, né? Nessa área aqui onde tem pouca raiz, ó, o que acontece? Em vez da gente ter, né? Em vez da gente ter, tipo, uma infiltração de água no solo, essa água escorre. Por quê? Porque por causa da velocidade da chuva. A chuva vai batendo ali, a água vai indo embora. Ela vai andando. Sacou? Ela não filtra muito no solo. Tá? Então o que acontece? Isso causa erosão do solo, isso causa assoreamento dos rios, carregada de sedimentos, perda de solo, porque o que acontece? Muitas vezes leva ali a parte do solo que é mais fértil. Quando essa água escorre, ela carrega os sedimentos férteis, vamos dizer assim, tá? Desse solo, e a gente perde solo. Tá? Isso também causa uma contaminação dos cursos d'água. Por quê? Porque o que acontece? Tinha uma água limpa rodando ali. Vegetação dos lados e um curso de água limpa aqui. Beleza? Deixa eu apagar essas setas aqui. Que a gente vai conseguir voltar a falar dela. O que acontece? Ó, aqui tinha um curso d'água, vegetação de um lado e vegetação do outro. Beleza? Então a gente tinha vegetação. Deixa eu mudar minha forma aqui. A gente tinha vegetação aqui e vegetação aqui, ó. E aqui o curso d'água passando no meio. Beleza? E aqui o curso d'água passando no meio. Quando você tira a vegetação de um lado e de outro, essa água, o que ela vai fazer? Em vez dela infiltrar ali, ela vai descer aqui, ó. Pum. Pum. Né? Então ela vai carregar sedimento de uma margem de outra para dentro do rio. Sacou? Então assim, esse rio aqui não rola mais beber nada ali, que já tá ferradão. Sacou? E essa vegetação, como é que a gente pode fazer para reverter isso? Né? Tem como? Tem, Alex. Se não tiver nenhum componente químico ali, é simples. Você replanta ali a mata ciliar, que ao longo do tempo, ao longo das chuvas, o ciclo da água rolando, essa área que pode voltar a ter uma água limpa, uma mina d'água, um olho d'água e voltar a ser limpo. Por enquanto não. Enquanto não tiver nenhuma ação humana de replantar isso aqui, de restaurar essa condição anterior, não vai rolar de água limpa ali. Beleza? Poluição do ar, galera. A poluição do ar, vou até botar direto na imagem, que a gente consegue desenrolar melhor. O que acontece? A poluição do ar se dá basicamente por gases poluentes. Tá? Então a gente tem alguns exemplos aqui: o ácido nítrico, né? o gás carbônico, que é o CO2, beleza? Que é o gás carbônico também é muito grave. Isso vem de alguns. Tá? Aqui também a gente pode inserir o CO2, beleza? Vou até destacar ele ali, ok? São meio pequenos, deixa eu dar uma destacada no CO2 também, ok? Esses gases poluentes, eles vêm, vou falar da origem primeiro, beleza? Eles vêm ali, por exemplo, de indústrias, dos carros, tá? Então, quanto maior o número de carros no mundo, pior para a atmosfera, tá? E isso causa, tipo, primeiro, o efeito estufa, que vai ficar muito poluente na atmosfera. Os raios solares não vão ter como dissipar, então vai ficar mais calor. Né? Segundo, a gente vai ter também a chuva ácida, tá? Que vai ser, tipo, o que é chuva ácida? A chuva suja. Toda chuva é um pouco ácida, porque ela vai pegar alguns gases da atmosfera normais, vai misturar na água e vai jogar para baixo, tá? Quando a gente tem gases poluentes provindo de indústria, de fumaça de carro, né? Até do cocô do boi é poluente, para você ter uma noção, tá? Então, quando essa chuva ela suja com gases poluentes, ela se torna mais ácida, sacou? Ela se torna mais ácida. Então, assim, por exemplo, o que isso vai ter como consequências? Por exemplo, as casas, você vai ver a casa deteriorando, a pintura da casa. Então, quando você vê, por exemplo, o reboco da casa caindo, isso foi a chuva. Não só a ação do intemperismo, mas a ação do ácido da água. Isso acelera.
beleza? A pintura de carros, quando você deixa o carro dormindo na rua. Ah, não deixa o carro dormindo na rua porque acaba com a pintura do carro, por causa da chuva ácida, que ela vai corroendo aquele metal ali, aquela tintura. A gente vai ter também a contaminação, né, ao longo do tempo dos cursos d'água, tá? Porque o que acontece? Esse gás que estava na atmosfera vai misturar na chuva e vai, através do ciclo da água, cair dentro do curso d'água. Então, assim, é rio, é lençol freático, é aquífero que vão ser prejudicados por isso, tá? E atualmente a gente tem falado até de neve ácida, tá? Que a neve, o que é a neve? É meio que uma chuva congelada, sacou? Então, se a gente tem a chuva ácida, o mesmo processo vai acontecer com a neve, a única diferença é que vai congelar essa acidez. Beleza? E a queda de partículas. O que é essa queda de partículas? Quando você olha, por exemplo, para a gente que mora em Maricá, que está indo para o Rio, a gente passa da Rio de Niterói de manhã cedo, 6 horas da manhã, quando está amanhecendo, muitas vezes a gente vê uma faixa laranja assim, ó, em cima dos prédios. Aquela faixa laranja ali é justamente isso aqui, ó, queda de partículas, uma precipitação seca. Tá? Aí tu fala assim, pô, mas tem que ser laranja? Não. O que torna laranja ali muitas vezes é a luz do sol, beleza? Vamos lá. Aqui já é a parte dos exercícios, depois a gente vai fazer esses exercícios, beleza? Só mostrando para vocês. Ok? Então é isso, galera. Nas próximas aulas a gente vai fazer esses exercícios para fechar a apostila da gente, tá bom? Como uma revisão e tudo mais, tá? E a gente vai fazer exercício na plataforma sobre esses temas que a gente trabalhou também. Um grande beijo, até a próxima. Valeu, tamo junto.